O gancho de Alan do Palmeiras. O movimento final do Verdão por Danilo. David Romero é sondado pelo Verdão. E a estratégia do mercado da bola alviverde. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você já sabe, né? Energia elevada, alto astral e muita informação do Palmeiras. E eu preciso começar lembrando que no vídeo de hoje teremos mesa tática, tá? Vamos entender por que essa possível chegada do Danilo movimenta o Palmeiras completamente, dando um dinamismo de jogo muito diferente. Meu povo, não se esquece de se inscrever e clica aqui no botão Seja Membro por menos de R$5. Você ajuda a gente a continuar com esse trabalho independente e ainda tem os seus comentários lidos no mural de comentários. Vamos lá, meu povo. Negócio seguinte, ontem nós tivemos uma notícia muito complicada acerca do Paulinho, né? Foi punido pelo STJD, todos sabemos, uma partida por conta daquela comemoração na partida contra o Flamengo quando marcou o gol, beleza. Hoje, a gente está apurando e trazendo para você a situação do Alan, que também foi punido pelo STJD por uma entrada mais forte na partida contra a Chapecoense. Até aí, eu teria como informar para vocês, ou pelo menos listar, uma série de outras jogadas de adversários, inclusive no atual Campeonato Brasileiro, onde os jogadores não tiveram o mesmo tratamento pelo STJD, mas a gente não vai fazer isso. Eu quero só trazer à luz uma situação. Pensem no seguinte cenário. O Palmeiras é o líder do Brasileirão com 41 pontos e é o clube que está desenvolvendo um futebol, ok, pode não ser o melhor futebol do Brasil, né? Mas está desenvolvendo um futebol constante com vitórias, resultados. Quem é o principal jogador do Palmeiras hoje, ou pelo menos aquele jogador que tem trazido mais resultado para um time resultadista? O Alan. Ok, se eu quiser dar uma leve prejudicada no Palmeiras, o que eu preciso fazer? Tirar o melhor jogador do clube, ou pelo menos o jogador que está entregando mais resultado de pelo menos 2 partidas. Eu não estou dizendo que há uma obrigatoriedade ou uma necessidade ou uma vontade de prejudicar o Palmeiras, não é isso que eu estou afirmando. Mas se supostamente eu quisesse fazer isso, essa seria a ação. Só isso que eu tenho para dizer. Entrada, ok, um pouco mais forte do Alan, passível de cartão vermelho, na minha opinião, tá certo. Agora, por que essa punição tão grave para um jogador que, poxa, nunca comete esse tipo de infração? Fica aí para você comentar a sua opinião, meu amigo. Mas vamos lá, vamos subir a energia novamente do vídeo, porque a gente vai falar de mercado da bola e eu quero começar abordando a estratégia do Verdão para esse mercado que começa agora em julho, tá? Mercado da bola do Palmeiras está aquecido, as coisas estão acontecendo com muito dinamismo e eu vou trazer algumas informações aqui para a gente conversar, sempre naquele sistema de curadoria que eu sempre falo para vocês, né? Gente, é o seguinte, o Palmeiras gastou menos na última janela de mercado, como era de se esperar. Fez movimentos pontuais, trouxe ali o Marlon Freitas, trouxe o John Arias, manteve alguns jogadores, emprestou o Veiga, enfim, fez aquele movimento que a gente já conhece. E no mercado atual, a ideia é que de maneira bem, inclusive rápida, tá? O Palmeiras faça os seus apontamentos no mercado e traga jogadores para o elenco. Só que a Leila foi em entrevista essa semana e afirmou de maneira até assim enfática: o Palmeiras não vai vender seus principais jogadores, aqueles jogadores que o Palmeiras utiliza com frequência, veementemente não sairão do clube, ela afirmou. Ok. E aí eu fiquei pensando a respeito da possibilidade e a necessidade, na verdade, né, de bater a meta que o Palmeiras tem que cumprir com a venda de jogadores, é óbvio então, né? A saída é uma só. Ou eu vendo os jogadores da base, que estão chegando agora, ou eu vendo os reservas, né? Hoje eu vi uma notícia importante falando sobre o Bruno Fux e não sei se isso é verdade, não me parece verdade, mas eu trouxe aqui para a gente conversar. Segundo o detentor ali da matéria, né, eu vi essa matéria no Bola VIP e eu sei que eles não são a melhor fonte, mas você tem que pegar informação de todo canto para conversar, né? Segundo o detentor da matéria, foi informado que o Bruno Fux não estaria satisfeito com a reserva no Palmeiras. Até aí, beleza. Um jogador de time grande não tem que estar satisfeito com a reserva mesmo, isso é normal. Mas foi informado que ele faria um movimento para forçar a saída e aí eu discordo. Não é o perfil que a gente percebe do Bruno Fux em entrevista, enfim.
Bruno Fux é um baita de um jogador. E eu acho que a imprensa tá começando a querer botar um pouquinho de lenha, sabe, no elenco do Palmeiras. Sei lá, eu trouxe essa matéria pra gente conversar, mas eu acho, opinião, que o Bruno Fux não sai do Verdão. O Palmeiras também não teria interesse em negociar o jogador. Bom, fato é, o Palmeiras tem como estratégia básica e de maneira rápida e objetiva até os seus objetivos no mercado, Danilo, pelo menos mais um zagueiro, ao que tudo indica, e um atacante, então seriam 3 peças. E assim, vai ser sucinto, como foi com o Marlon Freitas. Vai, contrata, acabou, não vai ficar explanando muito. De qualquer forma, algumas coisas acabam vazando, né? E aí a gente tem as informações primeiro sobre o David Romero, né? Que é um jogador que na atual temporada tem 18 jogos, 11 gols e 2 assistências, né? Ele joga no Tigre da Argentina. É um garoto, não é um jogador muito técnico, mas é um fazedor de gols e mais importante do que isso, ele se posiciona muito bem. Ele tem um número elevado de gols na temporada e se você analisar os números dele, os gols dele, ele se posiciona realmente ali como o Abel gosta de chamar, na zona do ouro ali, né? É a hora que aquele local, aquele posicionamento da área em que a bola sempre vai sobrar. Bom jogador, jogador jovem, mas com bastante faro de gol, mas aí fica a pergunta. Faz sentido para o Palmeiras fazer um movimento para um atacante que seria, poxa, uma aposta, embora tenha números ok no Campeonato Argentino, né? Ele teria que vir para o Brasil, vai fazer 2 jogos por semana, vai se deslocar de um estado a outro, né? Quando você pega a Argentina é bem menor que o Brasil, né? Então quando a gente coloca geograficamente, o jogador ele atua numa partida contra o Internacional no Sul, depois ele vai pegar, sei lá, o Ceará. Então assim, o deslocamento é cansativo, né? É uma outra realidade. Vai colocar esse cara aqui e vai querer que ele entregue futebol rápido. Sei lá, faz sentido? A gente tem o Heitor na base ali, cara, ó, suando e ganhando minutos cada vez mais no sub-20, marcando gols, não sei. Para mim não faz sentido esse movimento e é óbvio, essa é uma informação que a gente está trazendo para você sobre o interesse do Palmeiras. Cruzeiro e Flamengo também correm por fora e agora o Bahia entrou na negociação também. Vamos ver, tem bastante time interessado no jogador. Sobre o Elinho do Toluca, atenção, tá? É oficial, o Palmeiras realmente sondou o jogador. A gente tinha informação até o momento de que havia um interesse, etc. Mas agora a informação que a gente tem é a seguinte, o Palmeiras sondou o jogador, tem interesse em contratar o Elinho. É óbvio, não vai fazer loucura no mercado, 20 milhões de euros, 15 milhões de euros é muita grana. Não acho também que o Palmeiras vai fazer esse movimento. Entretanto, tem muita gente da imprensa falando a respeito disso, não sei. Estou acompanhando de perto e te trago informação tão logo seja possível. E sobre o Danilo, hein? O que falar desse jogador? Aliás, a gente tem falado tanto do Danilo, né? E eu esperei esse momento para falar a respeito do Danilo ontem. John Textor deu com a língua nos dentes, né? Eu não acredito que tenha sido em vão. Eu não acho que ele não pensou antes de dar a entrevista, mas ele falou que o Danilo fez não se faz, babá, bibibi, e colocou o Danilo meio como com destino pro Palmeiras, né? Falou que é a vontade do jogador. E aí eu falei assim, beleza, vamos lá, vamos ser inteligentes, né? Vamos analisar o Instagram do Danilo e vamos ver o que ele falou. Porque assim, ó, se alguém fala de mim alguma coisa que eu não gosto ou que não é coerente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha câmera aqui, eu vou posicionar, eu vou falar a respeito, eu vou falar, não, gente, não é bem assim, é assado. Eu vou me posicionar. E sabe o que o Danilo fez? Exatamente nada. Nada fez o meio-campista do Botafogo, ou seja, ao que tudo indica, de fato é a vontade do cara, de fato já há um contato. Eu puxei as últimas coletivas do Abel e entrevistas, né? E comecei a dar uma analisada aqui na forma como ele se portou, nas vezes em que perguntaram sobre o Danilo. E muitas vezes ele dava até um sorrisinho no canto de boca, assim, sabe? Meu, né? Um grande jogador, um jogador é cria da academia, poxa, seria maravilhoso poder contar com um jogador. Sabe, eu acho que essa conversa, ela já tava rolando há um tempão, é por isso que eu falo pra vocês, as negociações que vão acontecer agora, elas já estão rolando, elas se concretizam agora, mas elas já estão rolando há um tempão. Então eu acredito que sim, tá? Pela primeira vez eu acho que eu posso afirmar aqui como uma opinião, não é uma informação validada pela imprensa, mas é uma opinião. Eu acredito que o Palmeiras vai contratar o Danilo. E, cara, pra mim é a melhor notícia possível do ponto de vista do futebol palmeirense, porque pra mim é o melhor meio-campo brasileiro, tá? Na minha opinião, ele é o melhor meio-campo brasileiro. É claro, pode pintar uma oportunidade de um time de alta prateleira, sei lá, um Barcelona, já pensou? Bota na mesa ali um contrato, pô, o cara não vai negar, né? Eu duvido muito que ele negue. Mas
deu para animar. Eu estou bem animado com a situação do Danilo. Sobre o Nino é aquilo que a gente já tá falando. Então, se a gente já abordou a estratégia do Palmeiras, se você tá atento ao vídeo, você viu que eu falei de um zagueiro. O Palmeiras trouxe o Barbosa, mas há uma ala na diretoria acho que é modo de falar, há uma ala dentro do clube que diz que a negociação sobre o Nino, ela mantém, tá? Que o Palmeiras tá tudo certo com o jogador e que o Palmeiras tem condição ali de fechar com os entes. Mas há uma outra ala que diz que acabou a negociação, que de fato o Palmeiras não faria esse movimento e tal. Sei lá, eu tô dividido. Tenho uma opinião bem firme sobre isso, mas eu tô tomando muito cuidado no que falar, porque é aquilo, né? Hoje a gente tem feito 30, 40, 50 mil visualizações, então eu tenho que ter prudência no que eu falo, né? Imagina eu falo uma coisa e aí acontece outra do ponto de vista do jogador vir, né? Então eu falo assim, ó, não, o Palmeiras não vai trazer. Aí o Palmeiras acaba fechando. Sei lá, eu quero que o cara chegue, se ele vier, com boa energia da torcida palmeirense, sabe? Eu quero que realmente o cara chegue feliz de estar aqui. Então, eu estou me abstendo nesse momento, tá? Eu acho que o Palmeiras gastar 75, 80 milhões de reais num zagueiro agora é complicado, a menos que a negociação com o Danilo já esteja certa, que o Palmeiras já tem essa bala para investir. Para mim, a prioridade tem que ser o Danilo. Um jogador daquela estirpe não pode ser um jogador que você, depois eu resolvo. Não. Se for para trazer alguém, traz o Danilo. E se não der para trazer mais ninguém além do Danilo, show. Aproveita a molecada da base e o time, né? Manutenção do time titular também já é uma contratação, essa é a minha opinião, que não vale de nada. Eu quero saber a sua. Me diz aí nos comentários se você concorda com o que a gente tá falando. Aliás, faz melhor. Você já sabe o que eu vou te pedir, né? Mostra que você tá aqui com a gente até esse momento no vídeo, deixa um comentário pra mim aqui se fez sentido ou se não fez sentido esse vídeo pra você, se você tá gostando ou não. Fala com a gente, fala assim, ó, cheguei até aqui e deixa um comentário pra gente porque é muito positivo. E agora, meu povo, a gente vai rapidinho para nossa mesa tática, tá? Eu vou abrir a mesa tática aqui para mostrar como o Danilo pode ser um divisor de águas nesse time do Palmeiras e o que o Palmeiras ganha com ele. Porque não é só o hype, né? Não é só a transição. O Palmeiras ganha muito com a chegada do Danilo. Então vem comigo que você vai entender o que eu quero dizer. Então aqui estamos na nossa mesa tática, aqui com o nosso time de sempre, né? Vou só tirar o GFT aqui e colocar o nosso querido Arthur, porque ele ganhou a posição, né? Acho que ninguém discorda disso. Até o retorno do Piquerez, e o Piquerez vai ter que brigar pela posição. Bom, Carlos Miguel é o goleiro, Gomes, Murilo, Gia e Arthur, Emiliano Martinez funcionando como uma âncora de proteção e sustentação, formando uma linha de 5 defensiva quando o Palmeiras precisa. O Marlon Freitas e o Andréas Pereira com muito mais liberdade de movimentação, né? Muito mais tranquilidade para jogar. Alan, John Arias e o Flaco Lopes à frente, né? Com a chegada do Danilo, e aqui está... Primeiro vamos ver esse time no 3D, só pra gente entender um cenário. Ó, vejam, aqui a gente percebe literalmente, né, como o Emiliano Martinez ele afunda literalmente com uma âncora ali, né? E ele dá a condição do Marlon Freitas e do Andréas Pereira transicionarem e chegarem à frente. E aí acaba acontecendo esse movimento aqui, né? O Andréas Pereira ele surge como literalmente um camisa 10 e o Marlon Freitas faz uma espécie de transição no meio-campo, beleza? Legal. O que o Danilo traz para esse Palmeiras, né? Como que o Palmeiras consegue mudar o jeito de jogar? O Marlon aqui, ele é essencial, porque ele sempre busca a diagonal no John Arias ou então a bola mais vertical aqui no Alan, sempre com velocidade, né? Então ele encaixa contra-ataque para o Palmeiras de uma maneira resumida, é isso. Muito bom no passe, né? Uma qualidade realmente acima da média. A chegada do Danilo, ela faz com que o Palmeiras consiga manter a pegada de marcação, recuando o Marlon Freitas, mas dando qualidade ainda maior. O Emiliano tá jogando bem, tá? Mas dando mais qualidade no passe. Literalmente é isso, no passe, tá? E o Danilo, ele pode subir e fazer essa linha como uma espécie de 8/10. Vocês percebem que nessa formação que a gente marcou aqui, eu tenho de 4 a 5 jogadores aqui, ó, apoiando o ataque, tá? Tenho mais ou menos isso, 4 a 5 jogadores. E também tenho defendendo de 4 a 5 jogadores, sendo que o Andréas e o Danilo são muito velozes. Então eles conseguem ir e voltar. Veloz acho que não é o termo correto para o Andréas, né? O Andréas é mais dinâmico, polivalente. Acho que esse é o termo. Bom, de qualquer forma o Palmeiras consegue encaixar contra-ataques como tem feito e consegue também rodar a bola com muita tranquilidade.
Danilo é um jogador que traz, além da força e do vigor físico, uma capacidade de condução de bola. E quando você conduz a bola com qualidade, você acha espaço para que o carrossel do Palmeiras funcione. Então o Danilo traz a bola aqui, o John Aras vai rotacionar com o Flaco Lopes, o Alan pode rotacionar com o John Aras, então você fica com um ataque móvel, difícil de marcar e de prever. A grande questão, se vocês querem saber, não é nem essa, e na hora que o Vitor Roque voltar, como vai ficar esse Palmeiras? Eu tô curioso, tá, para entender. E se eu puder arriscar uma coisa aqui para vocês, tá? O que eu falo, o que eu acho que o Palmeiras vai acabar acontecendo, né? O Palmeiras vai acabar fazendo, é uma linha com 3 zagueiros, tá? Uma grande possibilidade disso acontecer. Nessa linha com 3 zagueiros a gente ganha jogadores no meio para poder de fato triangular jogadas, né? Eu tô procurando o Barbosa aqui. Cadê o Barbosa, nosso zagueirão recém-contratado, ainda nem estreou pelo Palmeiras, né? Poxa, acho que eu não encontrei aqui o Barbosa. Não vamos ficar perdendo tempo com isso no vídeo, mas só para que a gente tenha uma forma de entender esse jogo aqui. Vamos imaginar que o Marlon Freitas seja esse terceiro zagueiro, ou o Bruno Fux, vai, cadê ele aqui? Então aqui tem o nosso Bruno Fux aqui como um terceiro zagueiro, né? O Giai roda, tá? E aí a gente tem uma linha aqui então, com o Bruno Fux meio que dobrando a lateral, né? O Andréas Pereira e o Danilo. Eu jogaria até o Danilo aqui, porque ele tem mais capacidade de marcação. Aí a gente vai ter o Alan, que pra mim não sai do time, como uma espécie de ala, tá? O Arthur na outra ala. Vitor Roque e Flaco Lopes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o John Arias aqui flutuando como meia. Tá? Então eu acredito que o Palmeiras ficaria mais ou menos assim, uma linha com 3 zagueiros, né? Com Murilo, Gomes e Fux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso aí. Flaco Lopes e Vitor Roque mais à frente, John Arias responsável por essa movimentação, mas trocando de lugar a todo momento com o Alan, com o próprio Danilo, tá? Então o Palmeiras rotaciona esse ataque. Dá para jogar também dessa forma, depende do adversário. Então, meu povo maravilhoso, pra gente ir finalizando o vídeo de hoje, eu não posso deixar de agradecer a todos vocês por todo o carinho que vocês têm dado ao canal. O canal, como a gente tem sempre falado, não para de crescer. Nós fizemos um trabalho recentemente muito mais focado em aproximação com o público, né? Porque é isso que a gente quer, cada vez mais estar perto. Só que as coisas estão acontecendo muito rápido e isso pra gente é maravilhoso, né? A gente tem conseguido, além da conexão com o público, a gente tem conseguido manter a nossa jornada profissional fora do YouTube, com o YouTube. As coisas estão fluindo melhor, a gente está conseguindo se conectar com vocês sem perder tanto tempo na produção do vídeo, né? E fazendo um vídeo da nossa cara, do nosso jeito. Então eu quero realmente trazer todas essas questões aqui em pauta para que vocês percebam que, e eu já tava para falar isso há um tempão, tá? Porque eu sei que quem tá aqui no vídeo até agora é a galera que realmente gosta do canal. Mas é para vocês perceberem uma coisa. Muitas vezes a gente quer alguma coisa na nossa vida, né? E, poxa, eu queria muito, sabe, que o canal desse certo, eu queria muito ser um comunicador esportivo. E a cada dia que passava eu me via mais distante do sonho, né? E eu ficava pensando assim, poxa, pai de família, né? Tem que sustentar a tua casa, tem que correr atrás, não nasci em berço de ouro, né? As coisas não são fáceis e tal. E eu ficava pensando assim, poxa, o que eu faço, né? Como que eu consigo isso? E eu ia protelando, sabe? Meio que empurrando com a barriga. Até que eu simplesmente um dia eu decidi, num almoço no trabalho, conversando com um amigo, eu falei, meu, eu vou voltar. Vou voltar a fazer, pra quem não sabe, eu já tinha tentado um canal há um tempo atrás, acabou não dando certo, falava de futebol europeu, né? E aí quando eu voltei, sabe, eu senti que realmente o negócio tá acontecendo, que tá dando certo. Então eu queria passar essa mensagem pra vocês, tá? Isso tá vindo de verdade do coração aqui. Se você tem algum sonho, seja ele qual for, tá? Independente de qual seja o seu sonho, cara, vá atrás, corre atrás, porque assim, ninguém vai fazer isso por você. E não vai ser fácil, já tenha isso na sua mente. Muitas vezes aqui no canal a gente vai dormir 1h da manhã, meia-noite, porque é o que eu falei, eu trabalho, eu chego para produzir o vídeo, né? Tem o editor, tem uma série de questões, tem as outras redes sociais e não é fácil, cara. A gente fica muitas vezes até tarde da noite preparando o conteúdo, pensando em estratégias para os vídeos e tal, pensando em capa, pensando em título. E a gente vai dormir super tarde, acorda no outro dia cedo e tal, mas tudo isso tem um porquê, tem um propósito, né?
O propósito é a busca pelo objetivo, e aí cada um tem o seu. Vai ter gente que vai ser realmente mudar de emprego, vai ter gente que vai ser, poxa, não sei, virar um jogador, virar um artista famoso, um músico, né? Não desiste desse sonho, não. Se essa mensagem tá chegando pra você agora, é porque de alguma maneira ela tinha que chegar. Então foca no teu objetivo, no teu sonho e vai atrás, porque de verdade as coisas acontecem pra quem corre atrás, não desiste e faz as coisas de maneira honesta sempre, pelo amor de Deus, hein? Então é isso, meu povo maravilhoso. Eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração, tá? Por tudo de verdade. Vocês sabem o meu compromisso com vocês qual é? Conteúdo de qualidade, tentar fazer vídeo todo dia, sempre que possível a gente vai fazer, até o momento a gente tem conseguido, né? E principalmente trazer só coisa bacana aqui pra vocês, uma energia boa, né? Sem aquele teatro, sem aquela negatividade que eu acho que não vai levar a gente a lugar nenhum. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre, um abraço forte pra vocês, avante palestra e você já sabe, né? O que eu vou falar agora mesmo? É isso aí, segue o líder.